Censura Zero chegou para assegurar a legitimidade da atuação consistente do jornalismo profissional. Tomando posse de um território antes invadido por malfeitores e contaminado pela fake news institucionalizada com a ação de criminosos acobertados por autoridades constituídas. A luta é árdua e bate de frente com um sistema viciado, repleto de interesses cruzados que serve a grupos em prejuízo da coletividade. Mas estamos prontos para combater o bom combate. A credibilidade é a nossa matéria-prima. Incentivamos a liberdade de expressão com responsabilidade e defendemos incondicionalmente a liberdade de imprensa. Temos orgulho em afirmar que somos fonte de informação correta e segura nas redes sociais e na internet. Censura Zero, aqui tem conteúdo. Olá, boa tarde. Está começando a nossa Super Live Subindo o Tom nesta sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Como é bom ter você novamente aí do outro lado com a gente. E nós vamos juntinhos até 1h da tarde. Hoje um programa super especial, uma live que nós vamos trazer os discursos da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus após as eleições de 2 de outubro, domingo passado, e também a primeira sessão realizada no novo espaço da Câmara Municipal, nas novas instalações, ali nos prédios antigos da Prefeitura, na Avenida Jones dos Santos Neves. Foi realizada ali, sem muito alarde, ainda estão sendo ali providenciadas as instalações, mas a partir da próxima terça-feira, aí sim uma sessão com a presença do público, já sendo aí chamado para participar lá efetivamente dessa sessão lá no local. Ontem, inclusive, foi fora do horário e do dia regimental, né? Quinta-feira, porque não foi realizado na terça-feira passada. Mas terça-feira que vem, deixa eu ver até aqui o dia, que vai ser realizado dia 11 de outubro, terça-feira, dia 11, a partir das 3 da tarde, teremos lá, portanto, uma sessão de forma mais regular, sendo realizada no novo espaço da Câmara Municipal de São Mateus. Ainda preparado, adaptado para receber ali os vereadores, mas, diga-se de passagem, o espaço da plateia já é melhor. As acomodações, vai ter também segurança privada, particular, para que o ambiente ali transcorra, oferecendo ao cidadão mateense condições de realmente participar, assistir e participar dos trabalhos legislativos da nossa cidade. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrita, ative o sininho para as notificações, que você possa também compartilhar essa live para geral, aí nos seus contatos, ajudando no fortalecimento do conteúdo do portal Censura Zero, fonte de informação correta e segura nas redes sociais e na internet. André Oliveira, subindo o tom. Pois é, aqui a gente sobe o tom realmente, aqui a gente fala com franqueza, sempre com posicionamento baseado nos fatos e na verdade desses fatos, com documentos, tanto no nosso site, censurazero.com.br, também no nosso site Plantão Capixaba, quanto aqui no nosso canal Censura Zero. Muito importante você saber disso. Vamos então, sem mais delongas, para a gente aproveitar bem a nossa super live, colocar aqui em primeiro lugar o discurso do presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Paulo Fundão. Ele faz uma análise, um balanço das eleições 2022, principalmente quanto à participação de candidatos de São Mateus, e parabenizando a todos pelo pleito. Ele destaca a coragem de colocar o nome à apreciação da comunidade e dos eleitores. Vamos acompanhar essa primeira parte aí do discurso feito pelo presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Paulo Fundão. Depois a gente analisa. Inicio este discurso para parabenizar a todos aqueles que concorreram ao pleito de 2022 aqui na nossa cidade, porque é preciso coragem
Nós sabemos disso. É preciso coragem para colocar o seu nome para concorrer a uma vaga, seja de vereador, seja de prefeito, seja de deputado, seja de senador, de governador e de presidente da República. Qualquer cargo que você dispute, sempre vai ter aqueles que lhe apoiam e sempre vai ter aqueles que discordam do seu nome sendo colocado na disputa. Eu quero parabenizar aqui, em primeiro lugar, o meu candidato, que eu apoiei, Rodrigo da COSIVIP, que obteve a maior votação de deputado estadual no município de São Mateus. Ele foi o que mais teve voto de todos os candidatos. Então ele contrariou todas as projeções, né, que diziam que outros teriam mais votos que o Rodrigo. Então fica aqui ao Rodrigo essa nova liderança política que surgiu em São Mateus, né? Fica aqui os meus parabéns, porque obteve quase 11 mil votos. De igual forma, quero parabenizar também o meu amigo, candidato a deputado estadual, Carlinhos Lírio, pela expressiva votação que também obteve, ficando na segunda suplência de seu partido. Não poderia também deixar aqui de tecer loas ao candidato federal a qual eu apoiei, deputado federal Neucimar Fraga, que obteve quase 40 mil votos e ficou na primeira suplência do Partido Progressista, partido a qual eu ainda pertenço. Também quero aqui dar os parabéns a 2 candidatos a deputado estadual, 2 jovens, e que muito me deixa feliz, né, deles terem participado do pleito, até mesmo para conhecer como funciona o sistema. E falo aqui de um jovem que fez uma campanha propositiva, fez uma campanha honesta, e eu parabenizo tanto ele quanto ela, parabenizo o engenheiro Monteiro, o Monteirinho, né, uma grata surpresa na política mateense, e também a filha do meu saudoso amigo, a quem sempre admirei e continuo admirando, por ter sido um dos grandes deputados do nosso estado do Espírito Santo, maiormente representando São Mateus, Jorge Dyer. Parabenizo aqui a sua filha, a Paloma Dyer, que também fez uma bela campanha, propositiva, honesta, né? Não obteve êxito, eles não obtiveram êxito, mas política é assim mesmo, né? Fica aqui os parabéns, tanto a Paloma quanto ao engenheiro Monteiro, Monteirinho. Não poderia também deixar de falar do meu amigo pessoal, Fabrício, né, do Planet Rock, que também teve uma votação expressiva, né? Fica aqui o meu carinho, Fabrício. Sei que você é uma liderança e que 2024 você possa também pleitear uma vaga neste parlamento. Parabenizo também o deputado federal, o candidato a deputado federal, doutor Jorge Silva, e o meu amigo professor Keides Quaresma, também que colocaram o seu nome à disposição da sociedade e obtiveram grandes votações. Não poderia deixar de falar, em especial aqui, da votação do candidato, o deputado estadual Freitas, que foi o mais votado em São Mateus, recuperando-se inclusive da eleição de 2018, né? Fortalecendo-se para o futuro, porquanto tudo que ele pregou na campanha, realmente as urnas disseram isso. Ele era o único candidato a deputado federal com chance de se eleger aqui em São Mateus e na região, né? Porque praticamente ele ficou na primeira suplência do PSB e com mais alguns votos, alguns 1000 votos aí, poderia sim termos o nosso deputado federal. E a gente tem que fazer uma reflexão. Então fica aqui os parabéns ao deputado Freitas.
Muito bem, está aí a parte número 1, né, do discurso de Paulo Fundão na sessão desta quinta-feira na Câmara Municipal de São Mateus, já ali no Palácio Teteu, no centro da cidade. Ele fez referência aí a Rodrigo da Cosivip, candidato a deputado estadual, que ele apoiou nessas eleições e que saiu pelo PSD, e já o cunhando como nova liderança política de São Mateus. Aí, devagar com andou, né? A gente sabe um montante de recursos que foram gastos, daqui a pouquinho a gente vai passar a limpo, eu digo daqui a pouquinho, nos próximos dias, os recursos declarados da prestação de contas, e a gente sabe que ele, debutando agora na política, na verdade, precisa ser trabalhado até com relação ao discurso, para falar, para interagir com as pessoas, porque houve total ausência desse candidato na comunicação dentro da sua campanha com o público. Foi até uma falha detectada. Então, como havia uma movimentação muito grande, muitas lideranças que foram aí chamadas, né, entre aspas, para o apoiá-lo, e ele teve até mesmo essa capacidade de aglutinar essas lideranças, essas pessoas conhecidas, então ele teve uma votação aqui em São Mateus. Fez uma pré-campanha, saiu bem na frente também, ficou ali naquela instabilidade de qual partido, a qual partido se filiaria, né? A disputa também pelo PSD acabou não trazendo para ele visibilidade partidária. Um candidato comum também não teria tido esse sucesso nas urnas, entre aspas, né, essa votação, digamos assim, porque teria dificuldades quando aos recursos do PSD, o partido que ele escolheu. Mas ele, um empresário, colocou recursos próprios e, com certeza, teve aí a possibilidade de buscar também fora esses recursos e fez uma campanha vultuosa em São Mateus, obtendo, portanto, a maior votação dentre os candidatos a deputado estadual. Até para a gente não cometer, né, aqui injustiças, deixe-me ver aqui, no geral, né, qual foi a votação dele. Nós tivemos, vamos passar aqui, porque eu não estou com a lista nossa aqui separada, mas para embasar aí o comentário que foi feito pelo candidato, nós vamos buscar, né? Rodrigo da Cosivip teve 10.971 votos, no geral. 10.971 votos. E Carlinhos Lírio, 10.879 votos, estiveram ali bem próximos. Então, mas isso daí, né, ao contrário até do que Paulo Fundão afirma, não consagra como uma liderança política. Até porque ele também não tem liderança partidária, e, na verdade, ele fez um cata-cata geral de lideranças de pessoas para apoiarem como cabo eleitoral, no sentido de desenvolverem um trabalho na campanha. Liderança política é outra coisa. Outra coisa. Então, não tem nada a ver que nasce uma liderança política. Aí não. Precisa se posicionar realmente politicamente, precisa se comunicar com a população de São Mateus, precisa ter capacidade de articulação, de aglutinação, e, de fato, constituir, né, primeiramente, um grupo e passar a debater com a sociedade para a gente, pelo menos, começar a identificar nele essa possibilidade de liderança política. É dessa forma. Outra situação que ele coloca com relação ao Progressistas, partido que ele disse assim, ainda pertenço, então dando aí mostras de que deve deixar o partido, mas Paulo Fundão também nunca foi partidário. Já esteve no DEM, já esteve no PTB, agora elegeu-se aí pelo PP, rompido inclusive com a executiva municipal, nunca citou sequer um agradecimento, né, municipal ao presidente Cássio Caldeira, que é o presidente da executiva municipal, nunca fez referência também aos vereadores que o ajudaram nessa eleição, porque com o fim das coligações o partido sai sozinho, então a votação do candidato, ele se elege aquele que tem mais votos, mas devido também à votação dos outros candidatos com votações menores, mas ele nunca fez esse tipo de agradecimento. Então, partidariamente, até uma pessoa que não tem ali militância alguma e até ingrato, né?
até ingrato e, enfim, com esses problemas aí internos. Também não se comunica diretamente com a estadual. Então, deve sair mesmo do partido, mas como é vereador e é o presidente da Câmara, a pessoa deixa lá. Tá bacana, mas sem dúvida deve trocar aí para 2024, que não é nenhuma novidade também. Como você viu aí, ele não citou o presidente da Executiva Municipal, Cássio Caldeira, do Progressistas, que participou como candidato a deputado federal exatamente por essa picuinha, essa rixa que ele tem com o Cássio Caldeira e a Executiva Municipal. Não citou todos os candidatos, mas não fez referência ao candidato do partido dele. Assim também como não citou o Paulo da Abavan, candidato também apoiado pelo prefeito Daniel da Açaí, do seu partido também, o Progressistas, né? Ele preferiu citar somente Neucimar Fraga, que foi o candidato que ele apoiou. E ainda que Neucimar estivesse em outro partido, da mesma forma, ele também apoiaria. Essa opção não foi, portanto, por conta do partido, não. Outra situação que a gente destaca, né? Ele falou aí dos jovens que disputaram as eleições, o engenheiro Monteiro, Monteirinho, Paloma Dyer, filha do falecido ex-deputado estadual Jorge Dyer, e também o Fabrício do Planet Rock Guriri. Né? Todos eles saíram pelo Republicanos, esses três. Tiveram aí, com exceção do Fabrício, que já disputou para vereador e foi bem votado, isso em 2016, o engenheiro Monteiro e Paloma debutaram nas urnas, ou seja, foi a primeira vez que eles disputaram um cargo eletivo, tiveram até boas votações, mas o Monteirinho fez a campanha muito agregado ao Keidson Quaresma, de outro partido, o PTB, e a Paloma, ela praticamente ficou e sem recursos também, conforme ela até revelou na entrevista que deu aqui ao nosso Censura Zero. E é importante sempre ter mesmo esses novos nomes e de pessoas jovens também na política. Esse fator a gente concorda. Ele falou do Carlinhos Lírio, né, e enaltecendo a votação, mas a meu critério, uma votação para quem chegou com quase 20 mil votos na disputa para a municipal, ele deu pouca atenção a São Mateus dos 2 anos. É um daqueles candidatos que disputa a eleição, depois vai embora, principalmente ele, radialista, lá numa rádio em Nova Venécia, ficou ausente de São Mateus, esperava-se pelo menos que ele tivesse mais votos lá em Nova Venécia, Boa Esperança, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Vila Pavão, Pinheiros, Montanha, não aconteceu. Então, Carlinhos Lírio precisa rever também a sua preparação enquanto candidato, porque há muito tempo, acho que essa é a 10ª eleição que ele disputa, e não oferece nada de novo para o eleitor. Precisa oferecer algo novo para o eleitor, ter uma bandeira e preparar-se como candidato. O bastante conhecido, vai ser votado, mas o mandato fica distante de ser uma realidade. É uma orientação que não é de agora. Se ele tivesse revisto a avaliação que nós fizemos do desempenho dele na campanha para prefeito municipal, para prefeito de São Mateus, melhor dizendo, ele teria também providenciado pelo menos alguma preparação a mais para estar nessa disputa municipal. Quando eu falo preparação, é ter bandeiras, é ter projetos, defesas, é poder levar para o discurso simplesmente de que vou lutar para você, por você na Assembleia Legislativa, você vai ter um representante, São Mateus vai ter um representante, e essas eleições, elas exigiram disso uma bandeira, um lado, né? Nem posicionar se é da direita ou da esquerda, ou se tem valores mais ligados à esquerda ou valores conservadores sendo de direita, Carlinhos se posicionou, embora estivesse no Republicanos. De uma forma também muito isolada, distante. De repente, se tivesse feito uma parceria com o doutor Jorge Silva, não sei, mas isso porque o doutor Jorge Silva foi o candidato do Republicanos em São Mateus, mas com outro candidato, ou ligado o seu nome ao candidato a senador Eric Musso, que poderia, de repente, não sei, mas esteve realmente bastante distante, não estava com Casagrande, não estava com Manato,
e aí também perdeu até o foco nessa polarização menor que teve para estadual e principalmente nacional, porque ele não se posicionava nem ao lado de Casagrande, nem ao lado de Bolsonaro, nem ao lado também do Lula. Então, perdeu também espaço, e a campanha demonstrava que quem estivesse com a sua campanha de candidato a deputado estadual ou federal atrelado também a quem estava na disputa nacional, poderia obter também a atenção do eleitor. Com relação ao Freitas, o que Paulo Fundão fala aí, a gente realmente considera, mas tipo assim, por que ele não apoiou o Freitas, então, ao invés de apoiar Neucimar? Sendo aquele pregador da união, inclusive fazendo pacto da vingança com o prefeito Daniel da Açaí, né? Por que nenhum outro vereador foi também junto com ele para apoiar Rodrigo da Cosivip e Neucimar Fraga? Então, a liderança também do presidente da Câmara, enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, é muito frágil. É quase nada, é nula. Tanto que ele não conseguiu. Organizou uma reunião ali, outra aqui e tal, se servindo da máquina que está ao redor dele, porque detém um cargo importante. No mais, o capital político de Paulo Fundão é muito baixo. Muito baixo, isso é uma realidade. E aí ele não consegue, com essa comunicação difícil que ele tem, com base no juridiquês, atendendo mal a população, querendo judicializar tudo que vai de pedido para ele, né? E se sentindo ali um juiz numa cadeira que na verdade, de um presidente de uma Câmara, que é o Legislativo, que é um órgão que representa o povo, ele realmente está bastante aí equivocado quanto aos seus conceitos e capilaridade eleitoral baixíssima. Fez aí elogios ao Freitas, né, como já dissemos, mas não votou no Freitas, não pediu voto para Freitas, e como ele é bajulador, depois das eleições ele vai ali dar aquela maciada ali, mas todos já conhecem quem é Paulo Fundão nos bastidores da política de São Mateus, e não é de hoje. Então, ele está até sendo coerente, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui não é novidade para muita gente na cidade, não. Na outra disputa de Dr. Jorge, quando o Dr. Jorge perdeu aliás, quando ganhou, né, as eleições, ele foi até assessor de Dr. Jorge e depois acho que apoiou o Dr. Jorge na reeleição, se eu não me engano. Mas dessa vez ele não quis nem papo com o Dr. Jorge, né? Porque estava fora do mandato. O Dr. Jorge também, entre aqueles candidatos que estavam hibernando, quando a cidade sangrava, ele estava cuidando de seus interesses particulares. Chegou agora para disputar a eleição, o resultado foi esse. O povo disse claramente a Dr. Jorge que não queria mais como representante lá em Brasília. E também Paulo Fundão, que agora parabeniza, passou até rapidamente para o Dr. Jorge, porque o ignorou totalmente, já não tem ligação nenhuma política com o ex-deputado federal. Falou também rapidamente sobre Keidson Quaresma, que teve a candidatura aí também para deputado federal, mas o Keidson esteve mais atrelado a esse militarismo, a ser um militante bolsonarista, melhor dizendo, a estar aí nesse militarismo nacional. E aí até esses votos foi por ser de direita, né, um político conservador, evangélico, e está nessa discussão do que mesmo aquele voto, o voto ali do pessoal, né, dos evangélicos, os fiéis da Assembleia de Deus, teve votos também fora, mas sempre nessa luta da direita, ou então mais ligada à polarização. Então ele soube aproveitar aí os votos. Mas se a gente for ver, né, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Em São Mateus, só para a gente também não cometer nenhum engano nos números, vamos lá para deputado federal. Freitas foi mais votado 10.918, uma votação baixa, né, no eleitorado superior a 80 mil, e principalmente a necessidade que ele precisava de votos para buscar mais fora. Mas como São Mateus, quarto eleitorado fora da Grande Vitória, ele tinha que ter mais votos em São Mateus, pelo menos uma margem de uns 15 mil. Dr. Jorge, 7.957, naturalmente que tirou alguns votos que iriam para Freitas, né? A grande maioria desses quase 8 mil votos iriam para o deputado Freitas.
e o Keidson Quaresma 6.572 aqui em São Mateus. Aí a surpresa, Gilvan da Federal 3.589 votos. E qual a leitura que a gente faz disso? Depois teve Helder Salomão, 2.937, militância do PT, aí da turma da Siete, também de outros, né, fazendo a diferença. Agora, a Gilvan da Federal, ele vem em São Mateus, obtém 3.589 votos, acho que passou aí falando verdades a respeito do que acontece no município. Enquanto esses outros candidatos, eles simplesmente, na campanha, viraram as costas para esse debate a respeito da roubalheira em São Mateus, não querendo se indispor como governador, querendo ficar calados e, na verdade, negando ao povo essa fala da verdade que Gilvan, até mesmo por não ser da cidade, veio e falou. E realmente precisa coragem. Política precisa ter coragem para não só colocar o nome, mas se pronunciar, para ter um discurso, para sustentar esse discurso e numa polarização ideológica, para manter esse discurso também de visibilidade com visibilidade diante do que o público eleitor quer, né? Gilvan da Federal fez isso, dando a ele uma credibilidade que muitos aqui da cidade, né, convivendo aqui, passando uma vida inteira política, eles não tiveram aqui, né? Não tiveram essa votação. Isso é um recado das urnas, claro, e que precisa ser levado em conta aí por esses candidatos que disputaram as eleições, principalmente para a federal. E aí a síntese que a gente faz aqui, a análise dessa primeira parte aí de Paulo Fundão. Vamos ouvir agora uma segunda parte, onde ele fala da questão da liderança, da falta de liderança em São Mateus, o que nós também já apontamos, mas ele faz uma meia-culpa. Na verdade, falta de liderança do prefeito, falta de liderança dele enquanto presidente da Câmara e dos dois adeptos do Pacto da Vingança, que não souberam nem aglutinar ali os demais vereadores do G8 em torno de um nome, né? Consenso, somente o nome do governador Renato Casagrande e da candidata a senadora, né? Rose de Freitas, que foi derrotada nas urnas. Muito difícil realmente. Com relação a deputado estadual e deputado federal, não houve consenso. E a liderança também muito fragilizada deles, que são os principais mandatários hoje aqui no nosso município, né? Tirando o deputado Freitas, que é estadual, falando internamente aqui. Um prefeito, ausência completamente, tem que registrar também a ausência completa do vice-prefeito Ailton Cafeu, que também é outro que foi para hibernar, depois que saiu daquela gestão interina, foi hibernar, foi embora, está lá cuidando, acho que só passa no banco, já recebe ali já no cartão para receber, mas sumiu da vida de São Mateus e essa conta também vai chegar alta para ele, porque a gente vai continuar lembrando aqui que ele não está fazendo nada em prol da população de São Mateus e tendo mandato de vice-prefeito para isso. Ou realmente teve um chega para lá do governo do estado, a gente não sabe, que mandou ele se recolher, né? Sei que ele está sumido. Mas vamos acompanhar essa segunda parte aí do pronunciamento de Paulo Fundão e depois a gente retorna para comentar. Nobres edis, os números da eleição de 2018 e agora de 2022 denotam que São Mateus e o norte do estado carece de uma liderança que possa tirar nossa região da triste realidade de não termos lídimos representantes nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Federal. Infelizmente, urge a necessidade de semearmos uma liderança que busque a convergência, a harmonia e a união em prol da nossa cidade e da nossa região. De todos os gestores que passaram, infelizmente, nenhum conseguiu com que pudesse São Mateus patrocinar as candidaturas tanto a estadual, tanto a federal e eleger os devidos candidatos. É preciso sim que surja essa liderança,
Porque podemos dar como exemplo a candidatura do Carlinhos Lírio. Ele foi o segundo colocado na eleição de 2020 para prefeito. Não estou falando que outros teriam que fazer, mas se eu faria. Chamaria ele, que foi o segundo colocado, traria, e hoje poderíamos ter um deputado estadual da nossa cidade. Isso chama-se convergência, isso chama-se harmonia, e sem vaidades pessoais. São Mateus precisa de um líder desse parâmetro. Nós estamos aqui em Pedro Canário, pertinho de São Mateus, uma cidade onde o prefeito Bruno, eleito, reeleito, com a maior porcentagem de um prefeito eleito no Espírito Santo. Uma jovem liderança que surgiu, o povo deu a oportunidade e ele demonstrou como se faz política. Nós temos em Vila Velha o maior exemplo de uma nova liderança do Estado do Espírito Santo. O prefeito de Vila Velha foi eleito vencendo as velhas raposas políticas. Venceu Max Filho. Ele venceu Max Filho em 2020, um jovem fazendo uma administração impecável em Vila Velha. Elegeu o deputado estadual e elegeu o deputado federal, o doutor Vitor Linhares, o seu vice. Isso denota que quando você busca novas lideranças, e essas novas lideranças têm o escopo de fazer uma política diferenciada, dá certo. E eu vou dar outro exemplo, Viana. Viana acabou com as antigas raposas políticas e elegeu o prefeito Gilson Daniel. Foi eleito, no segundo mandato reeleito com uma votação espetacular. Hoje ele tem uma votação, uma das maiores votações de deputado federal no estado do Espírito Santo, virou deputado federal, elegeu deputado estadual e elegeu outro federal. São novas políticas. E São Mateus urge a necessidade de que novas lideranças possam surgir e nós possamos conseguir com que em São Mateus façamos uma política diferenciada, não uma política de divisão. Não, porque a política de divisão acontece isso. A eleição em 2020, todos lembram, 10 candidatos a prefeito. É inconcebível uma cidade rica, tão maravilhosa como a nossa, 10 candidaturas a prefeito. Agora, quantas candidaturas a deputado estadual, a deputado federal? Precisamos refletir o que queremos. É preciso expurgar as vaidades pessoais. É preciso. Vamos unir a cidade, como devemos unir tanto o Estado do Espírito Santo quanto o país. Passadas as eleições, eu venho aqui de público parabenizar todos aqueles que concorreram pela coragem de colocar. Mas precisamos fazer uma reflexão do que queremos. Precisamos fazer uma reflexão de quanto que São Mateus perdeu, de quanto que a região norte perdeu. Pois é, essa segunda parte aí do discurso de Paulo Fundão na Câmara Municipal de São Mateus, na sessão dessa quinta-feira, dia 6 de outubro. Agora, fazendo aqui também uma análise do que rapidamente ele disse, confirmando aí a falta de liderança política na nossa cidade, e aí, essa falta de liderança política, uma crítica direta ao prefeito Daniel Daçaí e a ele mesmo, enquanto presidente da Câmara, enquanto vereador, porque ele tem ferramentas, passou durante esse tempo todo falando exatamente em união, falando exatamente em ter união para que São Mateus pudesse ter um cenário político diferente, mas ele não é nem uma liderança partidária, nem uma liderança política, e o cenário vem mostrando isso. Mas ele tem subido as críticas e o tom
né? Assim como a gente aqui sobe o tom em relação aos políticos, ele tem subido o tom em relação ao prefeito Daniel da Açaí, indicando já um rompimento, porque nos bastidores já tem o indicativo de que Daniel da Açaí está preparando uma candidata, né? Que é precisamente a secretária municipal de assistência social, Marinalva Broedel, para ser aí a candidata a sucessora dele nas eleições de 2024. Então, essa subida do tom tem uma razão de ser. E esse discurso também nas entrelinhas para buscar uma nova liderança. Então, já jogando uma indireta para o próprio Rodrigo da Cosivip, para que freita esse movimento também, já que vai ficar sem mandato. E aí ele vai jogando, mas ele mesmo não assume a responsabilidade porque sabe que não tem, né, nem a capacidade de articulação suficiente para isso e nem o capital político necessário para esse movimento. Aí ele cita a questão lá de lideranças de Vila Velha, por exemplo, o prefeito Arnaldinho Borgo, que se consolida aí, elegendo seu vice, doutor Vitor, também o Gilson Daniel, ex-prefeito de Viana, mas que estava também com um cargo no governo do estado e podendo fazer a sua movimentação de construção em todo o estado do Espírito Santo. Ambos do Podemos, né? O Daniel eleito também para deputado federal. E aí ele cita o mau desempenho nas urnas, né, de Max Filho. Perdeu a eleição para Arnaldinho e agora teve uma votação também muito abaixo, apenas 16 mil votos, pouco mais de 16 mil votos, e inclusive prejudicando a candidatura de Sérgio Majeski lá no PSDB. O PSDB não conseguiu fazer sequer um representante. A votação do Majeski foi abaixo até da votação que ele obteve em 2018 para deputado estadual. Então, são análises que a gente também faz. Ele também tem, né? Paulo Fundão sempre se notabilizou por ser um analista de bastidores, mas ele agora, estando na condição de até mesmo um insight, porque agora ele está dentro, né? Ele, de fato, tem feito uma meia-culpa verdadeira, porque realmente está fracassando como um líder político. Líder partidário nunca foi e articulação dentro também ele tem deixado muito a desejar. E fica jogando para um, para outro, sempre buscando alguém para se apoiar, mas ele não assume exatamente pela incapacidade que tem. Aqui não são palavras duras, não. É análise da conjuntura política atualmente em São Mateus. Vamos ver agora o que disse Laílson Daroeira, que reafirmou aí o seu compromisso com o governador Renato Casagrande, pedindo votos para o governador candidato à reeleição no segundo turno. Vamos acompanhar. No próximo dia 30, voltaremos às urnas, desta vez no segundo turno. Precisamos reeleger o nosso governador Renato Casagrande, reconduzir o Casagrande ao Palácio Anchieta e dar continuidade aos investimentos, obras e desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado. Não podemos mais uma vez, assim como em 2014, perder essa continuidade da melhor gestão que o nosso estado vive. Quero relembrar à sociedade alguns episódios que não podemos viver novamente. A paralisação das obras, como ocorreu com a rodovia que liga Itaúnas a Santana e Conceição da Barra, a rodovia que liga a comunidade de Lô Barbosa à BR-101, a falta de diálogo entre o governo e as instituições, que foi um dos fatores da maior greve da segurança pública do nosso estado, onde vivemos um período de terror e medo, e foi isso, meus amigos, que nos fez retornar o Casagrande ao Palácio Anchieta em 2018. E é com isso que vimos a conclusão dessas importantes obras da nossa região. Estamos vendo a duplicação das pontes na rodovia que liga São Mateus ao Balneário de Guriri, a ordem de serviço do nosso complexo de saúde, o nosso novo Roberto Silvares, a macrodrenagem também no Balneário de Guriri, o serviço de atenção à oftalmologia em Conceição da Barra.
dando celeridade nesse atendimento que demorava anos de espera. Foram mais de 14 mil procedimentos realizados. A chegada do SAMU em todos os municípios capixaba. Tudo isso em meio às enchentes que devastou o sul do estado no final de 2019. A pandemia que alastrou e nos aterrorizou em 2020. Em meio a essas turbulências, o nosso estado permaneceu de pé e organizado, sendo nota A na gestão. Nós, vereadores principalmente, precisamos agora ir às urnas com o objetivo de levar ao povo mateense essas e tantas outras informações. Não podemos cometer o mesmo erro duas vezes. Esta é a nossa responsabilidade com a nossa cidade, com o nosso estado. Eu quero deixar aqui registrado que estarei nas ruas, nas casas, nas comunidades, dialogando, defendendo essa gestão que tanto nos orgulha e nos motiva a estar na vida pública. Quero dizer ao governador Renato Casagrande que eu, vereador Laílson Daroeira, não medirei esforço para lhe reconduzir novamente ao Palácio Anchieta, para dar continuidade a esta gestão com equilíbrio e eficiência. E, acima de tudo, com muito trabalho e crescimento do nosso querido Estado do Espírito Santo. E, em especial, da nossa cidade de São Mateus e região, que no próximo dia 30, a sociedade possa reconhecer e confirmar nas urnas, novamente, o nosso governador Renato Casagrande. Está aí, portanto, a participação do Laílson Daroeira no discurso feito na sessão da Câmara Municipal e ele reafirmando e pedindo votos aí para Casagrande no segundo turno. Ele que revelou que fez campanha, votou aí em Claudete do Mateusão para deputada estadual e para Freitas como deputado federal. Nenhum dos dois obteve êxito nas urnas. Vamos seguindo agora. Cristiano Balanga também falou a respeito dos seus candidatos e principalmente com relação a Folheto, do PSB, que foi eleito ou reeleito deputado federal. Aí foi mais uma vingança, porque, na verdade, ele está insatisfeito há muito tempo com o deputado Freitas, não só por ser aí adversário político do prefeito Daniel Daçaí, como ele também tem aí uma rixa pessoal, alguma coisa ligada ao tempo que era cabo eleitoral do Freitas, essa desavença. E aí houve esse acordo com o prefeito dele não apoiar o da Vitória, porque sempre foi ligado ao da Vitória, falava da Vitória, e agora, na reta final, ele votando e apoiando, pedindo votos, participando da campanha de Folheto, adversário direto de Freitas ali no PSB, né? O Folheto que saiu com uma baixa quantidade de votos, até de Colatina. E, mais uma vez, para não ser aqui também infiel com os números, vamos lá em Colatina para conferir a votação de Paulo Folheto, né? Em Colatina, lá foi a vez de Renzo Vasconcelos fechar a cidade com 37,45% dos votos válidos para deputado federal. Obteve 24.300 votos. O segundo lá foi da Vitória, exatamente da Vitória do Progressistas, o Renzo do PSC, da Vitória do Progressistas, com 7.457 votos, e o Folheto do PSB obteve apenas 5.802 votos lá na terra dele, em Colatina. Então, com a máquina que ele teve aí do governador Renato Casagrande como secretário estadual da Agricultura, ele pôde girar o estado inteiro buscando votos e contou aqui em São Mateus com o apoio, inclusive, do Balanga. Também vamos ver aqui a votação do Folheto em São Mateus para a gente ter a fidelidade dos números. Então, se Freitas obteve em São Mateus 10.918 votos, fazendo, não como de repente era esperado, mas pelo menos ele foi mais votado e fez aí 10 mil, quase o dobro do que Folheto fez em Colatina. Mas vamos ver quantos votos o Folheto obteve aqui. 1.533 votos. 1.533 votos foi a votação do Folheto aqui na nossa cidade, ficando inclusive atrás da Vitória, que obteve 2.040 votos.
além desses dois, Felipe Rigoni foi bem votado aqui, Helder Salomão e o Gilvana Federal, que arrebentou a boca do balão com 3.589 votos, passou aqui acho que só uma vez fazendo os discursos contundentes aí contra a roubalheira na prefeitura. Mas vamos seguindo, então, essa é a análise que a gente faz dessa situação. Para você que está chegando agora, inscreva-se no nosso canal, compartilhe a nossa live, volte lá no iniciozinho para você acompanhar essa análise completa. Nós estamos aqui analisando os discursos feitos pelos vereadores de São Mateus na primeira sessão após as eleições do primeiro turno, domingo, né? Foi realizada ontem essa sessão e, portanto, agora a gente vai ouvir Cristiano Balanga, ver o que ele balanga aí em termos de eleições 2022 no primeiro turno. E hoje é um dia muito importante após as eleições. É uma data que São Mateus, ela vem crescendo e vai crescer muito mais. Ontem eu recebi um vídeo do nosso deputado federal, Paulo Folleto, onde ele agradeceu todos os eleitores de São Mateus e do Norte, onde nós caminhamos nas comunidades, onde nós passamos pedindo o apoio do Paulo Folleto, e o povo de São Mateus acreditou e vai acreditar nos projetos que o deputado é um deputado atuante no município de São Mateus. E hoje eu quero dizer para vocês que o Paulo Folleto é um deputado atuante no nosso município e no Norte, é um deputado com coração que abraça forte a todos, trouxe o calçamento da Paulista, calçamento do SEAC, pontes nas regiões dos quilômetros, implementos agrícolas, adotou São Mateus e com certeza um mateense de coração hoje, Paulo Folleto. E quero dizer a vocês que nós passamos na comunidade paulista, Santa Rita, Bom Pastor, Rio Preto, Divino Espírito Santo, Córrego da Estiva, toda a região de Nova Lima, toda a região do Nativo de Barra Nova, toda a região de São Mateus, a Nova Venécia, Guriri, SEAC, Rodocom e demais bairros. Nós temos que sim trazer pessoas que têm compromisso com o nosso município, que vai lutar junto com o governador do nosso estado, a atual Renato Casagrande. Vai chegar agora um momento e nós não podemos abaixar a cabeça. Nós temos que ir para a rua, entender que um governador atuante em São Mateus, o nosso governador Renato Casagrande, e sim, esse vereador vai estar aí incansavelmente visitando as comunidades e cobrando do deputado federal Paulo Folleto, onde teve aqui 1.533 votos, mais uns votos na região, deu um total de 1.700 votos. São Mateus participou dessa campanha do Paulo Folleto e participamos intensamente na campanha do nosso governador. E nós iremos de volta para as ruas, entender que o nosso estado está no caminho certo. O nosso estado tem um governador ficha limpa, nós temos um governador que o maior investimento do Norte foi trago pelo nosso governador Renato Casagrande. E assim também quero agradecer os eleitores que votaram no vereador Anderson Góes, que estava disputando as eleições estaduais. Tivemos aqui quase 1.400 votos na região, e ali tivemos o PP trazendo um investimento de 8 milhões para o bairro onde eu resido, e lá, semana que vem, já sai a empresa para começar o calçamento. Então, essa história que não pode votar em candidato de fora, não existe. É o candidato do Espírito Santo, é o candidato de 78 municípios. E nós temos provado isso com o nosso governador, nós temos provado isso com o nosso deputado federal. E em primeira mão, eu queria dizer o seguinte: obrigado, a equipe Buzinou é nós. Ela é pequena, mas nas ruas ela é gigante. Ela vai para dentro. E eu quero agradecer a minha equipe, que vem do meu lado. Como o doutor Paulo vem falando. Quem é que veste a sua camisa não pode se esconder. Tem que ir para a rua, defender a você que defende ele. E o prefeito Daniel, todo momento o prefeito Daniel deixou a sociedade esclarecida
que ele estava com o deputado federal Josias da Vitória na cidade. E no campo era o Paulo Folleto. Foi aonde eu andei, metro a metro no campo, pedindo voto para o Paulo Folleto. E quero agradecer a vocês todos. E pode ter certeza que esse mandato desse vereador, se ele andou 11.400 quilômetros, para 2024 promete andar mais de 20 mil quilômetros. Mas agora é uma campanha só. É para governador do estado do Espírito Santo. A você que nos ouve, tenha consciência do que o nosso governador Renato Casagrande tem feito no nosso estado, no nosso município e no norte. E vamos para a rua. Está aí, portanto, a participação do líder do prefeito Daniel da Açaí na Câmara de São Mateus, o vereador Cristiano Balanga. Agora, se a gente for fazer uma análise, na verdade ele tomou uma segunda surra de Gilvanda Federal aqui em São Mateus, porque foi escorraçado lá na Câmara de Vitória, quando esteve lá fazendo uma visita, inclusive fazendo essa visita ao vereador Anderson Gorge, que se candidatou a deputado estadual, e lá foi escorraçado por conta dessa situação da roubalheira em São Mateus e do que o G8 fez, né? Votando contra o impeachment. E isso foi destacado lá por Gilvanda Federal na Câmara de Vitória, e exatamente ele passou aqui uma ou duas vezes, acho que uma vez, e depois gravou nas redes sociais, falando as verdades a respeito da roubalheira com relação à Câmara, esse G8 que fez, e principalmente com relação ao prefeito, o resultado aí da Operação Minúcias, o indiciamento da Polícia Federal. E o resultado foi simplesmente esse aqui, né? Gilvanda Federal obteve 3.589 votos, falando as verdades para o povo de São Mateus, e Paulo Folleto obteve 1.533 votos. Não foi só também o Balanga que trabalhou para ele aqui em São Mateus, mas foi, na verdade, um conjunto. Agora, Cristiano Balanga, ele pode ter colocado alguns votos, mas tirou também muitos votos também de Folleto, porque é um vereador que tem um pavio curto e é o próprio símbolo aí do prefeito Daniel da Açaí. Então, nessa daí, tanto aqui nos votos em São Mateus, quanto também na votação geral, e vamos também dar uma olhadinha na votação geral para a gente não cometer aqui injustiça, Gilvanda Federal obteve 87.994 votos e Paulo Folleto 48.776 votos. Aí o reflexo, portanto, né, da diferença entre um candidato e outro, e principalmente aqui em São Mateus, de como a questão do posicionamento. Paulo Folleto acho que nem veio aqui, se fez algum discurso aí no interior, certamente não foi falando sobre a realidade de São Mateus, que é essa roubalheira da prefeitura. E Gilvanda Federal, ele veio e marcou o seu posicionamento, e também nas redes sociais, né, a fala dele, o discurso foi reverberado e ganhou a adesão aí dos mateenses com essa quarta maior votação nas eleições de 2002 para deputado federal aqui na cidade, né? Vamos agora dar uma aceleradinha, deixa-me ver quem vem agora. Vamos ver Preta do Nascimento. Preta, eu vou botar, na verdade, direto aqui a fala dela e depois a gente comenta. Comenta porque tem uns comentários interessantes a serem feitos. Vivemos em tempos difíceis. Vivemos se gladiando. Vivemos escolhendo lado. A questão não é mais lado nem de direita nem de esquerda. A questão é de quem tem trabalho e tem respeito pelo povo. Quem acredita no povo. Eu não consigo entender quando eu vejo um cara que diz que ele foi eleito e que ele levou quase 4.000 votos da cidade de São Mateus, denigrindo e chamando vereadores de corrupto e de bandido. Ele não me representa. E eu falo com muita propriedade no que eu estou falando. Com todo o respeito do mundo. Respeito, não confundam Manato com Bolsonaro. Não confundam. O presidente Bolsonaro é uma coisa. Manato é totalmente diferente. Senão ele não tinha sido mandado embora da Casa Civil. Então eu quero dizer para vocês que o 40 não é de hoje que ele vem trabalhando. Não olhe pela bandeira de esquerda. Olhe pelo trabalho prestado. Olhe pelo trabalho de 78 municípios. Claro que tem os defeitos.
Até nós, quanto vereadores, até o prefeito, enfim, tem defeitos. Mas tem muito mais trabalho, sociedade mateense. Muito mais trabalho. Inclusive, ele ganhou dentro da cidade de São Mateus. Perdi, sim, no meu voto da Rose de Freitas. Perdi ganhando, caí de pé. Porque ali é uma mulher de garra, a única mulher que o Estado do Espírito Santo tinha no Senado Federal. E se acovardamos mais uma vez em perder a mulher, para se enfraquecer, para vir um homem denegrir a imagem das mulheres nas sessões, para vir gritar dentro da nossa cidade, humilhar a gente. E aí eu digo, quanto mais mulheres no poder, faz a diferença sim. Em nome da nossa deputada estadual Janete de Sá, que aqui teve 898 votos, que não teve nada a apresentar mesmo, né? Quantas coisas eu escutei aí fora, que a vereadora não dá nem 100 votos, que a vereadora não tem isso. Não é a quantidade de voto não, gente. É a qualidade do voto. É de quem acreditou que ela é capaz, uma mulher que tem 6 mandatos, 6 mandatos, que chegou respeitando tudo e a todos, e tirou voto daqui sem xingar ninguém e sem humilhar ninguém. Junto com a vereadora, que quando acredita no trabalho do vereador, a gente chega junto. Que sem uma equipe não se alcança nada. Nada. Que se chegasse, muitos candidatos que colocou o nome aí, tinham se elegido. Mas se pensam no bem melhor. Compram-se voto. Se vende por pouca coisa. Mas acreditem. Acreditem no que está certo. A minha equipe, obrigada. Obrigada por dia e sol você estar na rua comigo. E nós sabemos o quanto nós passamos, o que passamos. E eu com muito orgulho digo, hoje, Janete de Sá, eleita. E em nome dela, eu vou parabenizar todas as mulheres eleitas, não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Porque de 57 mulheres, nós passamos para 97 na bancada federal, na bancada do Senado. Estamos subindo sim. E tenho certeza que na São Mateus ainda vai ter uma mulher prefeita dessa cidade. Está aí, portanto, a vereadora Preta do Nascimento, fazendo também o seu discurso na Câmara Municipal de São Mateus, pós-eleições no primeiro turno. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva, porque assessorada pelo Gabinete do Ódio, a milícia digital que atua a mando do prefeito, Preta do Nascimento, ela tem usado constantemente esse termo considerado racista na sua fala, nos seus discursos, né? Então, é preciso corrigir isso daí, é preciso que essa assessoria, na verdade, que é uma assessoria do mal, uma assessoria maléfica, Gabinete do Ódio, ou ela mesma, ou alguém ligado a ela, por exemplo, a vice-governadora Jaqueline Moraes, que é, inclusive, uma defensora dos quilombolas, dos negros, das minorias, possa alertar. Mas, se bem que Preta do Nascimento também abandonou a vice-governadora na questão do apoio em São Mateus. Atendendo ao prefeito, ela apoiou Da Vitória e fez campanha para Da Vitória com sua equipe para deputado federal em São Mateus. Ninguém entendeu nada. Ela que sempre falava Jaqueline, Jaqueline para lá, Jaqueline para cá, vice-governadora, Jaqueline, Jaqueline, mulher, 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 Jaqueline, votou em Da Vitória e fez campanha para Da Vitória e junto com o prefeito que tinha como candidato oficial aqui em São Mateus a reeleição Da Vitória para deputado federal, né? Não se sabe por quê, nem Jaqueline Moraes, nem Preta ainda veio a público explicar por que essa separação agora na reta final. Jaqueline Moraes, inclusive, ficou aí na cota da distribuição que o prefeito fez com o Cássio Mendes, que nem fez referência aí a Jaqueline durante essa sessão que estreou, inclusive, o Palácio Teteu, no centro da cidade. Mas, voltando aqui a essa questão do termo
racista, diz assim a Defensoria Pública da União, a DPU, que explicou na sua conta oficial no Twitter o porquê de algumas expressões que são consideradas de cunho racista. O longo período, e a expressão que ela usa aí é o termo denegrir, mais de uma vez e em outros discursos, inclusive a Preta do Nascimento. É preta e usando um termo racista. Abre aspas, o longo período de escravidão que o Brasil enfrentou ainda deixa marcas na forma como nos comunicamos. Expressões de cunho racista continuam sendo usadas todos os dias, muitas vezes sem que as pessoas se deem conta do significado profundo do que estão dizendo, fecha aspas, explica o órgão. Abre aspas, muitas dessas expressões associam a palavra negro ou preto a coisas ruins. Já outras, como com apóstrofe inveja branca, fazem boas associações a pessoas de pele clara. Recentemente, uma jornalista se desculpou ao vivo por usar a palavra denegrir, quando poderia ter usado outro termo, disse a DPU, comentando o episódio da jornalista da Globo News, sem citá-la. Portanto, outros jornalistas têm também, nós jornalistas, tomado providências com relação a isso e riscado esse termo denegrir do nosso vocabulário usual, e muitas pessoas também, inclusive políticos. Mas, repito, a assessoria, que é a milícia digital do Gabinete do Ódio, que atua a mando do prefeito Daniel, que assessora a vereadora preta, precisa se atentar a isso, ou ela mesma vendo aqui essa nossa super live subindo o tom nessa análise do discurso dela na Câmara Municipal de São Mateus. Com relação a outras situações que ela fala aí, inclusive dos candidatos dela vitoriosos, ela lamenta como candidata a senadora à reeleição e fala de Janete de Sá, que foi também para o PSB aí, na prorrogação, né? Por conta do seu partido, o PMN, praticamente não ter grupo para constituir uma chapa no Estado. E ela votou em Janete de Sá. Janete de Sá não dependeria exclusivamente de São Mateus, mas, claro, todo apoio é bem-vindo e Preta sempre foi uma boa cabo eleitoral, sempre ajudou os candidatos a buscar votos em época de eleição. E comemorou, portanto, essa vitória. Mas, repito, com relação a deputado federal, ela também poderia ter votado numa mulher, até porque ela revelou que, até contrariando o partido, o PSB fechado com Lula na Nacional, o Geraldo Alckmin é o vice, né, de Lula, e ele é do PSB, ela votaria em Simone Tebet, do MDB, por conta de ser uma mulher disputando o cargo de presidência da República e ter na vice até outra mulher como candidata a vice. E aí a gente pergunta, né? A gente pergunta, por que não votou em Jaqueline Moraes para deputada federal, já que estava o tempo todo a tiracolo aí com a vice-governadora e levando para tudo quanto é canto, e agora na reta final somente abandona a vice-governadora e vota em dar vitória a mando do prefeito. Isso precisa ser explicado à opinião pública, porque é importante para a população entender, e nós também. Não é de hoje que estamos querendo saber essa explicação aqui, e não para nós, mas para a sociedade de São Mateus. Agora vamos apresentar, faltam 2 vereadores só, a Ciete e o Carlinhos Simeão. Vou deixar o Carlinhos por último. A Ciete Cerqueira, ela fala sobre a independência do PT, porque, de fato, ela, como militante do PT, e o PT tem algumas tendências, né? E tem um grupo aqui em São Mateus ligado ao ex-vereador Enéas, ex-vereadora Jaciara, que apresentou a candidatura de Nega do Jongo a deputado federal, a deputada federal, nós até entrevistamos aqui no Censura Zero, e estava ligada também à candidatura de João Coser como deputado estadual. E aí houve êxito, realmente, no nome de Coser para estadual, e foi bem votada em São Mateus. A gente pode até dar aqui, vamos lá, da votação da Nega do Jongo em São Mateus, obteve aqui, deixa-me ver, a votação de Nega do Jongo, está lá em cima, né? Estou vendo a parte estadual, né?
federal, na verdade, Nega do Jongo, ela obteve 1.286 votos só em São Mateus, ficando até à frente de Cássio Caldeira, que obteve 1.199 votos. Teve mais votos do que Sérgio Majestic, do que Renzo Vasconcelos em São Mateus. Quer dizer, foi bem votada Nega do Jongo, né, que foi candidata a vice-prefeita de Enéas nas últimas eleições municipais em 2020. Mas eu estava falando das tendências que tem o PT. E, portanto, numa outra tendência está a vereadora Siete, que puxou votos aí para Hélder Salomão, como candidato a deputado federal, e Irine Lopes, como candidata a deputada estadual. E ainda puxando votos para Jaque Rocha, como candidata a deputada federal, e firmando também um compromisso com a própria Irine Lopes para deputada estadual. E alguns membros devem ter votado também João Coser, então, portanto, ali ela celebrou essa eleição de 2 candidatos a deputado federal, um candidato, João Coser, Hélder Salomão, e uma candidata, Jaque Rocha, e também a votação de 2 nomes, mais ou menos, aí nesse mesmo feitio, né, um homem e uma mulher, para a Assembleia Legislativa. João Coser, eleito deputado estadual, e reeleita deputada estadual Irine Lopes. Vamos acompanhar, além de celebrar, claro, Lula, que teve mais votos aqui em São Mateus, até do que Bolsonaro, e ainda ela comemora aqui o seu feito, a sua equipe. Vamos ouvir a vereadora Siete. Aqui hoje quero também agradecer a todo homem e mulher que no sábado saíram para a Carreata do Amor. Carreata essa que reuniu muitos e muitos carros e deu o nosso presidente Lula a quantia de 32.552 votos dentro da cidade de São Mateus. Ficamos à frente com 50,64% dos votos para presidente da República. Não poderia deixar de enaltecer também aqui o trabalho dos movimentos sociais, das pessoas aqui dos bairros das cidades, por onde passava a nossa carreata, as pessoas saíam, estendiam toalhas, faziam sinal, batiam palmas, aplaudindo a carreata do amor, a carreata da vida. Com isso, nós conseguimos eleger 4 deputados, 2 estaduais e 2 federais, pulando de 536 para 1.949 votos para nossa candidata estadual, Irine Lopes. Pulando de 1.568 para 2.937 votos para Hélder Salomão. E dando a Jaqueline Rocha a quantia de 1.489 votos dentro da cidade de São Mateus, e dizer que é a primeira mulher negra do estado do Espírito Santo a ocupar uma cadeira no Congresso Federal. E tenho certeza, e deixa assim, presidente, fiquei muito feliz quando você dizia, segura, peão, o candidato mais votado do Espírito Santo é o candidato da vereadora Siete Cerqueira. E aqui dizer ao povo capixaba e ao povo de São Mateus, deixa de ser o candidato da vereadora Siete Cerqueira e passa a ser o deputado eleito do Brasil, do Espírito Santo e de São Mateus. São candidatos e candidatas comprometidos e comprometidas com a luta do povo. Podem procurar e tenho certeza que virão agradecer pessoalmente a quantidade de votos recebidos no nosso município. E ainda por cima quero aqui exaltar o nome da Camila Valadão, deputada também eleita pelo PSOL,
que vai somar também com o nosso time. E aqui no peito eu trago, mais uma vez, um adesivo do querido, do eterno presidente Lula e também do nosso Casagrande. Ficar em cima do muro é muito complicado, que você leva pancada dos dois lados. As pessoas precisam ter lado. E o nosso lado foi do início, meio, fim. Nunca tive vergonha de falar. Apoio, defendo e acredito que Lula será mais uma vez presidente dessa nação. Apoio, luto e acredito que Casagrande será mais uma vez governador do nosso estado. Eu clamo aqui agora a Renato Casagrande, que chame para conversar os movimentos sociais do campo, chame os movimentos quilombola, chame os movimentos indígenas e vamos para as redes sociais, vamos continuar fazendo esse trabalho. Aí a participação da vereadora Ciete Cerqueira, do PT, falando a respeito das eleições 2022, o resultado nas urnas, e comemorando, né, a vitória de seus candidatos, falando inclusive dessa polarização agora do segundo turno para presidente da República, Lula contra Bolsonaro, e o voto dela, claro, PT do Lula. Ela enalteceu inclusive a participação das pessoas na carreata, na véspera lá da votação, no sábado passado, dia 1º, e reiterou o voto em Casagrande nesse segundo turno, mas fez aí um puxãozinho de orelha, que chama os movimentos sociais, os movimentos quilombolas, indígenas, abrindo diálogo com essas minorias. Está aí, portanto, o recado direto da vereadora Ciete, que é da base de sustentação do prefeito Daniel da Açaí, inclusive a Secretaria de Agricultura, a indicação dela, e tem outros cargos aí também, mas que se manteve partidária, né? Reforçando a militância dos candidatos do PT aqui no interior do estado e principalmente voto para presidente, tendo aí a Liberdade, mas afinado com o Casagrande, que era apoiado também pelo prefeito Daniel da Açaí, é apoiado, assim como o Rose de Freitas, mas tanto estadual como federal tendo a prerrogativa aí dentro da militância petista. Agora, para encerrar, vamos falar do Carlinhos Simeão, porque foi assim, um ponto fora da curva, mas o discurso contundente, mais revelador, porque ele votou no Casagrande no primeiro turno e agora ele declarou seu voto em Manato. Ele que votou no Freitas para deputado federal e na Claudete do Mateusão para deputado estadual, também enalteceu a votação de Gilvanda federal, principalmente com relação a esse assunto, roubalheira em São Mateus. Freitas, como já dissemos, não toca nesse assunto, mas Gilvan veio e tocou nesse assunto aí da roubalheira e aglutinou votos. Foi o quarto mais votado para deputado federal em São Mateus e chega com pompa, né, com mais de 70 mil votos, quase 80 mil votos, como o segundo mais votado para deputado em São Mateus, no Espírito Santo, deputado federal, né? Obteve precisamente 87.994 votos, portanto, quase 90 mil votos, Gilvanda Federal, que estava, inclusive, lá nessa reunião com o presidente Bolsonaro, envolvendo aí os deputados federais e senadores que foram eleitos pelo PL. Mas, então, ele declarou voto, né, a Manato, e disse que é de direita, né, não tinha falado isso efetivamente, mas disse que desde o primeiro turno que vota em Bolsonaro, isso daí realmente é fato, né, ele já havia feito, inclusive, pedido votos para Bolsonaro, mas havia hipotecado seu apoio ao Renato Casagrande no primeiro turno. Ele muda agora, inclusive pedindo a Gilvanda Federal para que seja um deputado federal de São Mateus, já que não houve eleição de candidato aqui da cidade, fazendo uma convocação especial para que Gilvanda Federal esteja no município. Outra revelação que ele fez nesse discurso, de que quando ele presidiu a comissão processante,
que teve o relatório final a favor do impeachment do prefeito Daniel da Açaí, ele esteve com Renato Casagrande no Palácio, pedindo até para que viesse em São Mateus, participasse mais das questões relacionadas ao município naquele momento difícil. E que Casagrande simplesmente fez lá uma fala para ele, mas não veio, enfim, ele expressou o seu descontentamento aí neste momento. E até embasando com esse posicionamento de Casagrande na época, segundo o Carlinhos Simeão, a escolha dele agora no mandato. Isso leva a crer o quê? Simeão acreditava que Casagrande seria eleito no primeiro turno. Então ele foi na onda aí, não quis se posicionar, mas agora vendo essa possibilidade de mudança e até o crescimento das candidaturas de direita e a polarização favorável a Bolsonaro e a Manato, ele declara o voto a Manato e vai nessa onda e até mesmo como vereador de oposição divergindo do G8 e até de alguns colegas como o Lailson, que declarou também aí a sua permanência com Casagrande. Mas vamos acompanhar agora esse discurso, portanto, que foi forte do Carlinhos Simeão nessa primeira sessão da Câmara de São Mateus depois do primeiro turno de domingo nas eleições 2022. Apoiei Renato Casagrande para governador. Aqui eu vou declarar o meu apoio, que eu sou da direita. Saímos fortalecidos, vamos apoiar Manato. Governador Manato. Meu amigo Renato Casagrande. Por que eu estou declarando esse apoio? São Mateus deu a resposta nas urnas. São Mateus deu a resposta nas urnas. A Vossa Excelência, como é sabedor, eu entro qualquer dia no seu gabinete, pedi apoio quando eu fui presidente da comissão processante nessa Casa de Leis. E lá Vossa Excelência simplesmente só fez uma fala e não veio aqui. E o povo de São Mateus estava querendo o resultado daquela comissão. Estava querendo sim o resultado daquela comissão. Então, eu agora declaro apoio a Manato. Peço sim um deputado federal que foi eleito, Gilvanda Federal, a qual eu tenho grande amizade, grande respeito. Foi eleito com a segunda maior votação desse estado. Não foi novidade para mim, que eu já sabia que ele ganhava, pelo trabalho que ele faz, que ele está sempre defendendo. Igual a mim eu tenho esse perfil, que eu vou manter sempre com isso, esse perfil meu. Defendendo as coisas corretas, as coisas certas. Gilvan, ajuda São Mateus. São Mateus não teve nenhum deputado federal eleito. Nós estamos contando com você. Você sabedor disso, que eu falei com você, que eu não votava em você. Mas eu estou conclamando, o povo de São Mateus está pedindo. Como a Vossa Excelência falou, vai ajudar a interceder em nosso município. Muito bem, está aí discurso forte também do nosso do vereador Carlinhos Simeão, vereador aí que faz oposição à gestão de Daniel da Açaí, e foi ele o presidente da comissão processante, cujo relatório foi pela cassação do prefeito de São Mateus por infrações político-administrativas, com base na Operação Minúcios e o inquérito da Polícia Federal. Isso aconteceu em fevereiro deste ano. Você acompanhou tudo aqui no nosso canal Censura Zero, no portal censurazero.com.br. Mas essa revelação sobre Casagrande, principalmente aí pedindo e confirmando o pedido de apoio à Gilvanda Federal, realmente é emblemático. E realmente, ele disse, as urnas deram o resultado, o povo deu o resultado nas urnas, de que realmente quer um posicionamento das autoridades com relação a esse assunto roubalheira em São Mateus, porque políticos abandonaram a situação achando que o povo esqueceria esse tema. E aqui em São Mateus está um tema bastante assim em evidência. Nós temos, inclusive, feito questão de lembrar disso, porque os serviços públicos são de
péssima qualidade. Os vereadores, o G8, subserviente ao prefeito, não faz a cobrança devida. Taxa de água, taxa de esgoto aumentando, passagem da aviação São Gabriel aumentando, e os vereadores simplesmente ficam caladinhos. Até alguns da oposição calados com relação a esses assuntos. E aí não tem fiscalização do executivo, não tem fiscalização das empresas, porque a empresa precisa ser fiscalizada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte. Não tem o conselho tarifário. Cadê o conselho tarifário que pelo menos fazia uma ponte entre a empresa e a administração municipal, a gestão municipal? Então, o que a aviação São Gabriel decidia lá em termos de reajuste, passava por esse conselho que fazia ali um filtro dos valores da planilha, de quanto havia sido realmente a inflação, que havia de item aumentado, de fato, havia pelo menos uma contraproposta e o índice de aumento caía, de reajuste caía. Agora não, né? O prefeito, ele se exime, já está ali combinado de haver uma judicialização dessa situação, e a São Gabriel vai lá na justiça e simplesmente consegue o aumento que ela quer, e isso já perdura desde o ano passado, o ano retrasado. No ano passado, inclusive, a empresa queria uma subvenção econômica, alegando perdas aí na pandemia, R$300 mil. Aí, como foi divulgado pelo Censura Zero, outros veículos também fizeram aqui a divulgação, houve um constrangimento na Câmara, porque foi algo absurdo, no embalo, inclusive, de um aumento da tarifa, e aí houve o recuo na aprovação daquela subvenção econômica. Mas a situação está tão complicada em relação a São Gabriel, os vereadores e o prefeito, o povo tão desamparado, gente, que a população não aguenta mais. Isso tudo tem sido maquiado aí para o público externo. Então, governo do Estado, deputados estaduais, e aí a gente tem que falar que até o deputado representante de São Mateus não fala muito a respeito dessas situações para não criar ali algo enviesado, né, com o governo do Estado. A vice-governadora, que estava muito atuante aí na prefeitura, também escondia boa parte dessas mazelas. Então, só mesmo nós, do Censura Zero, o portal São Mateus Sem Censura também, até a grande imprensa de São Mateus calada e ali, né, querendo esconder os fatos, mas a população não é boba. Deu a resposta nas urnas e essas votações aí dos candidatos de fora. Sérgio Meneghelli, né, que inclusive durante aí o trabalho do Censura Zero, nós vamos mostrar o próprio Paulo Fundão querendo criticar o voto dos mateenses em Sérgio Meneghelli, que foi o mais votado em todo o estado, 138.523 votos. Mas ele não fez o dever de casa. Ele foi conivente fazendo esse pacto da vingança com o prefeito Daniel Daçaí. Ele mesmo confessou em seu discurso que não tem liderança, nem ele nem o prefeito, para fazer a união das pessoas, principalmente daqueles que militam na política em São Mateus e que têm aí alguma influência na nossa sociedade. Então ele queria o quê? Que o povo votasse em quem? Nos candidatos dele, candidatos inclusive mal escolhidos, que não tiveram também sucesso nas urnas. Aí a gente precisa subir o tom com essa turma, né? E o povo subiu o tom nas urnas, votando. Então, esse discurso até mesmo do Carlinhos Simeão vai nessa linha, nesse contexto, de que a população de São Mateus pede socorro, está atenta ao que está acontecendo e clama por melhoria na qualidade dos serviços públicos e atenção ao povo, não a políticos. Não vi aqui simplesmente fazer anúncio de pacote de obra, disso, daquilo, mas quer ver efetivamente os serviços públicos funcionando, quer ver efetivamente as obras sendo realizadas para benefício coletivo aqui na nossa cidade. É dessa forma. Assim nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia, e renovamos nosso encontro para segunda-feira. Segunda-feira, a partir do meio-dia, com mais uma Super Live Subindo o Tom com você. Forte abraço, agradeço aí a audiência, você, meu amigo e minha amiga.
Lembre-se, haja diferente. Quem não reage, rasteja.